E sejam bem-vindos para mais uma aula de história e hoje uma aula bem especial que eu preparei para vocês, porque a gente tem que sempre que aproveitar, né, esses momentos históricos, essas partes que faz a gente refletir, que faz a gente recordar alguma coisa de positivo para a gente, para o nosso dia a dia, né? É o que eu sempre falo, talvez quando a gente está fazendo a aula de boas notícias, que eu peço boas notícias para vocês, a gente está vivendo tanta coisa ruim, né, com essa questão da pandemia, essa questão do nosso afastamento. Então a gente tem que pensar sempre em notícia boa. E recordar fatos históricos importantes para a gente também é uma maneira bacana. A gente estar sempre de bem também com a vida e estar sempre tendo coragem para seguir em frente. No último dia 20 agora, né, foi comemorado o Dia da Consciência Negra. E é claro, eu como professor de história de vocês, não poderia deixar passar essa data em branco e vamos falar um pouco sobre esse assunto na nossa aula de hoje. E no final da nossa aula, nós iremos fazer uma atividade bem legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer também. Então, prepara aí a sua cabecinha para você adquirir então um conhecimento bem legal aí, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia a nossa aula de hoje. Então, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, né? E justamente nesse dia 20, nas televisões, nos rádios, né, internet, enfim, fala-se muito da questão aí de conscientizar, né, toda a população aí que o negro tem a sua vez, que o negro também tem os seus direitos e também merece respeito. Mas a gente tem que analisar também a parte histórica, né? O que a gente celebra o Dia da Consciência Negra, por que a gente tem que refletir muito nesse dia e não somente também durante todos os dias dos anos, né? Nós temos 365, que é somente um dia dedicado e tem gente que só reflete nesse dia. Então eu tenho certeza que depois dessa aula de hoje vai fazer muita diferença no entendimento de vocês aí. Então dia 20 de novembro, né, é o Dia da Consciência Negra em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Quem seria o Zumbi dos Palmares? Ele foi um escravo na época, né, que tinha escravidão aqui no Brasil, e ele era meio que um escravo meio que rebelde, um escravo meio que não respeitava muitas leis que tinha que respeitar, porque sempre foi aquela questão, né, o homem branco sempre foi mais submisso e o homem negro sempre foi mais inferior. E o Zumbi dos Palmares não respeitava muito essas ordens, não. Ele, além de não querer fazer algum tipo de serviço que ele era obrigado a fazer na época, ele meio que fugia do seu serviço e começou então a fundar, né, a questão de refúgio deles, dos escravos, que era chamado de quilombos. O que seriam os quilombos, gente? Era onde o escravo fugia, né, das fazendas, onde ele tinha o serviço, e lá ele tentava então, né, ter uma qualidade de vida melhor do que ele tinha lá na época da fazenda, na época da escravidão. E Palmares era o nome do quilombo batizado, então onde o zumbi, né, todas as vezes que ele fugia, ele ia até lá. E muitas vezes já aconteceu dessa forma dos quilombos serem destruídos, né? O homem branco descobria, né, mandava os seus capatazes, mandava os seus homens de segurança ir até lá, destruía, né, os quilombos e trazia novamente o negro para estar trabalhando então novamente como escravo. E o zumbi era treteiro, ele não respeitava muito essas ordens não, ia seguindo aí em frente aí com a questão então da sua liberdade. Na verdade ele estava em busca de liberdade. Ele então formou o seu quilombo, né, chamado Quilombo de Palmares aí, lá em Serra da Barriga, lá no estado de Alagoas. Então foi lá que tudo começou então, essa questão dessa revolta dele, e até os dias de hoje a gente lembra. E por que o 20 de novembro? Que foi o dia da sua morte, né? No ano de 1695, no ano da sua morte, que era um dia 20 de novembro, e a gente celebra então esse dia, então, representando então, essa liberdade que ele tanto buscou, que ele tanto queria então, né, trazer, né, para ele e para o seu povo. O Zumbi dos Palmares, né, assim como todos os escravos, ele veio da África para o Brasil, né? E a questão da África, né, era muito forte, muito presente a escravidão entre eles lá, que a gente vai acompanhar no vídeo daqui a pouquinho que eu vou separar para vocês. Mas antes, eu separei para vocês aqui a bandeira da África do Sul, para vocês terem uma noção direitinho, a representação, né, dessa bandeira, para vocês verem direitinho, até na bandeira, se a gente for analisar, o negro é até tratado como uma questão inferior. Se a gente for analisar aqui, o azul representa o oceano, né? Representa as águas lá na África. O verde representa a savana, a vegetação, que é muito forte também dentro do continente africano, que vocês já devem ter estudado muito na questão de geografia também. O vermelho representa o sangue, né? O sofrimento por causa da escravidão do negro, que era muito comum entre eles também.
A parte amarelinha, pequenininha, representa o ouro, que para quem não sabe, o continente africano ele é muito rico na questão mineral, na questão do ouro, tá? O branco representa a presença do homem branco dentro do seu território e aquela partezinha pequenininha lá que representa o negro. Então, se a gente for analisar até na bandeira, né, que era para ser um símbolo, né, de representação realmente da população, a gente vê então ali a parte da cor preta representando o negro, bem inferior relacionada às outras cores, como eu citei para vocês aí. Como eu disse para vocês, né, a chegada do homem negro aqui no nosso território, aqui no Brasil, se a gente for analisar principalmente aqui no continente americano, eles vieram trabalhar na plantação de quê? Da cana-de-açúcar. E foi justamente na plantação da cana-de-açúcar que eles vieram para cá, foi através dos seus navios tumbeiros que eles vieram para cá. Por quê? Duas coisas que já era característica lá na África. A escravidão entre eles, tribo escravizando outra tribo, e a questão da plantação da cana-de-açúcar. O negro já estava acostumado na plantação da cana-de-açúcar. Por quê? Porque os índios, que foram os primeiros escravos aqui no nosso país, eles não adaptaram de maneira alguma a questão da escravidão. Quem fazia o serviço pesado na aldeia era a mulher e não o homem. Então, foi lá buscar a muda da cana-de-açúcar, aí por cima trouxe então o negro para estar trabalhando então aqui no Brasil e em outras regiões também. E eles vinham, gente, nesses navios chamados navios tumbeiros. O que seriam os navios tumbeiros? Era escuro, parecia uma tumba mesmo. Por quê? Porque era nos porões que eles vinham, né? Naquele sofrimento todo, naquela rejeição toda por parte, então, né? Que eles eram inferiores, então eles tinham que ir lá no porão. E a alimentação era precária, muitas das vezes não tinha nem água para tomar, para vocês terem uma noção. Não tinha água para tomar porque a água meio que vinha nos galões e a água apodrecia dentro dos galões, então eles não tinham água saudável para estar tomando. E tomar água do mar não era muito viável para eles também. Então, além, né, deles virem naquele sofrimento, naquela questão escura que eram os porões, eles vinham então, né, sem água e sem alimentação justa. Então a situação que eles vinham, né, realmente da África para cá era bem precária mesmo, vinham em porões, vinham ali sem água, sem alimentação, muitas das vezes a alimentação era dada como se fosse um animal mesmo para eles estar se alimentando, a água meio que apodrecia também porque era armazenada em galões, então era bem precária mesmo a situação que eles vivenciavam na vinda para cá. Se na vinda já era assim, imagina quando chegava aqui. Aí eu separei para vocês esse vídeo que a gente vai acompanhar junto agora, como que era a captura, né, lá na África entre tribo, escravizando outra tribo, e como que era o translado para o nosso território, e como que era a venda também desses negros, que era tratado como se fosse uma mercadoria aqui no Brasil e em outros territórios onde eles chegaram. Vamos acompanhar que depois eu continuo falando para vocês aqui. Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. ¡Hala!
Por favor, mi princesita africana. Por favor. ¡Esto listo por calma! ¡Esto tampoco no le da nada! ¡No me toques! ¡Estos sí están bien! ¡Mira! ¡No pongáis de tomarlas! Este está enfermo, no le des nada. Dales comida solo a los que están sanos. ¡Vea! ¡Esto sí, sí! ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Una esta! Habla. ¡Caminen! ¡Váyanse adelante! 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Pode. Pode. ¿Cómo se puede? 快吃完，把屋里老板白。¡Aquí tenemos paz! Ese es el tipo que dijeron que es demonio. Demonio. Sí, lo conozco. Tenemos poco tiempo. Negro jirafa.
vamos, que tenemos poco tiempo. Un negro boboso. Flaco alto. Otro flaco. Sigue abajo. Negro Bernardo. Bernardo. Abajo, todos abajo. Pois bem, meninos, vocês perceberam que os castigos não era somente quando chegava aqui no Brasil, quando tinha alguma rejeição, igual eu falei para vocês que o zumbi às vezes era muito castigado, enfim, os castigos começavam lá no translado da África para o Brasil. Se eles tivessem algum tipo de rejeição, eles eram acorrentados, eram chicoteados, igual esse vídeo. Esse vídeo é pesado de assistir, mas era a realidade realmente que acontecia, né, na época quando eles vinham para cá. E a questão dos castigos era assim, uma característica muito daquela época, porque o homem branco queria se impor sobre ele, sobre o negro. E quando ele tinha algum tipo de reação, quando ele não aceitava, né, fazer alguma coisa que o homem branco estava pedindo, ele tinha que ser castigado, ele era castigado, porque era uma maneira do homem branco colocar respeito para ele. Ó, você está fazendo coisa errada, então você vai ser castigado. Se você fizer coisa certa, não vai ser castigado. Então, eles levavam eles para o tronco, davam castigo e tinham vários tipos de castigo. E eu achei esse videozinho que eu vou mostrar para vocês bem interessante, que vai mostrar para a gente, né, através de uma simulação, vocês vão ver que não tem coisa extraordinária de figurino, de cenário, enfim, mas esses africanos representaram, as crianças africanas representaram muito bem para a gente nesse vídeo que nós vamos assistir, como que era os castigos, né, e o tronco, que era o mais famoso entre eles, se eles não reagirem, não fosse, né, na linha que o homem branco estava pedindo. Vamos acompanhar que é bom a gente ter essa recordação e como que era feito esses castigos aí. E boa parte desses castigos, né, que a gente pôde, né, vivenciar até nesse exemplo que a gente trouxe aí, era por quê? Porque eles queriam a sua liberdade, né, eles não queriam serem presos, não queriam trabalhar árduo igual eles estavam trabalhando, estavam então em busca da sua liberdade. E a liberdade, né, do negro aqui no nosso país, ela só veio acontecer no dia 13 de maio de 1888. Então, se a gente for analisar, né, eles vieram para cá no século XVI.
até, né, o século XIX, aí foi bastante tempo, 300 anos de escravidão que a gente teve aqui no Brasil, se a gente for analisar. E a libertação do negro aqui no Brasil foi graças à Lei Áurea, que foi assinada então pela princesa Isabel aqui no nosso país, no qual ela aproveitou, né, que seu pai estava, né, não estava aqui no país, né, o Dom Pedro II, e veio então fazer então a liberdade, fazendo então, né, a libertação dos escravos. Na verdade, a escravidão ela veio enfraquecendo no decorrer do tempo. Veio chegando algumas leis que determinava, né, que a escravidão ia acabar a qualquer momento, como a lei do sexagenário, que o escravo acima de 65 anos ele não poderia trabalhar mais, a lei do ventre livre, que a negra, né, a escrava, quando ela engravidasse e o filho dela nascesse, ele nasceria livre, até mesmo a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravo para o Brasil, não poderia ter mais escravo vindo da África para cá, e finalmente então a Lei Áurea, então, que finalizou então a escravidão. Mas, mesmo, né, tendo essa liberdade, tendo várias conquistas que a gente pôde observar durante toda a nossa história, durante toda a nossa trajetória, uma coisa triste, né, e preocupante que está no nosso meio até os dias de hoje é a questão do racismo, né? Ainda hoje, ou pela televisão, ou pessoalmente falando, ou pelas mídias sociais, ou virtualmente, a gente vê muito questão aí de racismo. Pessoa ter preconceito, pessoa julgar a outra pela cor de pele, que eu acho isso um absurdo, né? Assim como, né, uma pessoa de pele branca, pessoa de pele negra, todo mundo tem os mesmos direitos, né? E a gente vê muito essa questão do racismo ainda muito no nosso dia a dia. É uma herança que veio dessa época, que infelizmente está no nosso dia a dia até hoje. Então, o racismo, qual o significado do racismo? É a discriminação social, né, baseada no conceito que existem diferentes raças humanas e que uma é superior à outra, né? Que o homem branco sempre se acha superior às outras raças. Então, é triste, né? E preocupante ao mesmo tempo, né? A gente está aí no século XXI, né? Caminhando para o ano de 2021, a gente vê pessoas ainda, né? Fazendo, né, racismo contra outra pessoa. Vira e mexe, a gente vê isso em estádio de futebol, né? Jogadores negros que são aí alvos de racista, porque o time, né? O time concorrente, né, talvez não concorda até mesmo pelo bom desempenho dele em campo, né? Começa a xingar, né? A gente já viu jogando banana em campo de futebol, né? Comparando com animais. Então, assim, é uma coisa preocupante. E eu separei para vocês esse outro videozinho aqui. É tão preocupante que olha só esse comercial que apareceu lá na China, que ele é muito racista. Vocês vão perceber que, né, eles colocam, parece que um homem negro, né, dentro de uma máquina de lavar roupa e ele sai totalmente diferente, coisa que está longe de acontecer. Era para promover a marca de sabão em pó, mas na verdade o objetivo foi muito racista e muito feio o que eles fizeram. Então, acompanha com a gente aí, porque é um assunto delicado e preocupante e que a gente tem que estar colocando, né, em discussão para que não ocorra no nosso meio de maneira alguma. Pois bem, meninos, esse vídeo mostrou pra gente, né, um racismo, né, no qual eles queriam promover a marca de sabão e não teve, então, assim, tanta satisfação por causa que fez apologia ao racismo. E para a gente caminhar para o final da nossa aula, eu separei essa frase aqui que fala o seguinte, ó: as pessoas como as flores têm cores diferentes, mas todas possuem sua beleza. Então, é para a gente refletir realmente, né? Independente, né? As flores não são diferentes uma da outra, cada uma tem a sua beleza, assim somos nós, né? Independente de cor de pele, independente de classe social, nós temos sim a nossa beleza, nós temos sim o nosso destaque, nós temos sim a nossa aptidão de fazer alguma coisa que de repente a outra não tem, né? E graças a Deus, né, o negro vem conquistando o seu espaço, né? Antes era muito, mas muito raro a gente acompanhar pela televisão ou até mesmo, né,
em questão de destaque na política, enfim, pessoas negras de destaque. Hoje a gente pode, né, tá dando reconhecimento até a grande potência que foi os Estados Unidos, que teve o Barack Obama, que foi um presidente negro. Agora sim vão ter lá nos Estados Unidos uma vice-presidente que também é negra. Então são conquistas, né, que vai acontecendo no decorrer do tempo e que vem demonstrando que o negro não é inferior ao branco de maneira alguma, não é mesmo? Racismo virtual está aí, tá? Chama atenção para vocês também. Cuidado, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas têm que saber o que falam em rede social, porque acabam ofendendo as pessoas. De repente que você digita ou pelo WhatsApp ou pelo Facebook, de repente você não está falando naquele tom, mas de repente a pessoa que está do outro lado pode estar interpretando de outra forma. De repente não era a sua intenção. Então a gente tem que estar ligado nesse racismo virtual, que é bem importante e interessante a gente saber também. E eu vou querer, né, eu vou pedir para vocês, fazer um pedido para vocês agora de uma atividade que eu achei bem interessante para a gente concluir, que é uma atividade bem lúdica, bem didática para a gente fazer, que é o seguinte, ó, eu vou deixar, né, na nossa plataforma, se vocês quiserem imprimir em casa. Ah, Vânia, não tem impressora, como que eu faço? Pode desenhar, pode fazer o que você quiser, o importante é você fazer a atividade da nossa aula de hoje, que é essa atividade aqui, ó. Quando estamos juntos, o mundo fica mais colorido. Seria um mundo, né, que está vazio aqui. E o que vocês vão acrescentar nesse mundo aí que vocês vão imprimir ou vão desenhar para vocês estarem me enviando a foto? Eu gostaria que a foto também ficasse até nítida. Depois eu vou juntar o material do que vocês me enviaram para a gente estar fazendo um trabalho bem legal lá na frente, tá bom? Vocês vão fazer colagens, tá? Nesse mundo aqui. Pode ser fotos de pessoas da sua família, pode ser foto tirada de revista, de jornal, pode imprimir, né, se vocês quiserem, da internet, pode mesclar, né, foto da sua família, né, se você tiver aí a oportunidade de tirar xerox, enfim, não peguem foto original, viu, só se vocês puderem, mesclando foto da família de vocês, junto, né, com pessoas de todas as cores de pele, para a gente fazer então esse mundo mais colorido, porque eu acho que não tem que estar determinando que região tal ali predomina negro e na outra branca. Nós somos todos iguais, nós temos todos os mesmos direitos. Então por que não fazer esse mundo todo colorido? E é justamente o objetivo da nossa aula de hoje, falando sobre a questão do Dia da Consciência Negra. Então capriche na atividade, tira uma foto nítida mesmo que vocês fizerem aí, para mandar para mim, para a gente fazer um material bem legal, uma divulgação bem legal, que eu tenho certeza absoluta. Ah, Vânia, eu posso fazer um vídeo explicando direitinho, né, o meu trabalho, o que eu fiz? Fiquem à vontade. Eu confio e sei da criatividade de vocês e da credibilidade de vocês também, que tenho certeza que vai sair muita coisa boa dessa atividade de hoje, tá bom? Talvez não dá tempo de concluir toda, né, nesse finalzinho de aula que a gente tem, mas dá para começar a fazer agora. Eu vou deixar aberto mais tempo para vocês estarem me enviando atividade. Pode me enviar no máximo até amanhã, se vocês quiserem, tem mais tempo para fazer na parte da tarde. Mas eu quero muito que vocês caprichem nessa atividade, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês e para mim também na nossa aula de hoje, ok? Então, boa atividade para vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, diferenciada sobre a consciência negra, ok? Grande abraço e até a nossa próxima aula.